Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos na nossa 7ª aula de História Eclesiástica 1, o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, eu concluindo agora, a gente vai entender um pouco melhor como que esses homens, unidos aos seus líderes nas cidades, olha só que interessante, nas cidades principais, os pastores agora estavam tendo liberdade, estavam sendo tentados pela política, estavam sendo tentados pelo conforto. O imperador e os governantes sabiam que agora os bispos estavam sendo o quê? Alvos, ou pelo menos eles notavam que eles precisavam do apoio dessa igreja, apoio desses líderes. Então, eles estavam vivendo diante dessa luta. Tinha agora outros líderes espalhados nos monastérios, e assim o cristianismo ia tendo as suas projeções. Agora fica um pouco mais claro, então, os concílios. É claro que temos o concílio de Nicéia, a gente vai trabalhar na aula da semana que vem, os principais concílios. Eu sei que vai ser um pouco difícil, porque os principais concílios da igreja estão entre a história eclesiástica antiga e a história eclesiástica na Idade Média, mas não tem problema, a gente vai trabalhar. Mas aí a gente começa a entender um pouco esses dilemas, e agora alguns movimentos, como é o caso dos movimentos dos pelagianos e dos donatistas. E aqui fica bem claro como foi importante Agostinho, porque assim como esses monastérios, eles eram irmãos que ficavam lá reclusos à oração, muitas pessoas iam buscar conselhos, sabedoria, e eles instruíam na palavra de Deus. Agora eles vão ser determinantes com alguns debates que vão surgir no próprio dia a dia daqueles irmãos. Então, vamos aqui ver esses dois, e eu vou tentar passar rapidamente para vocês, né, até por causa do nosso horário. Vão surgir esses dois movimentos, e eu quero passar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá, ó, compartilhar para vocês esse material que eu, inclusive, peguei emprestado da aula da professora Márcia Zoner. Quem quiser depois se aprofundar mais, veja a aula dela, tá bom? Eu recomendo a todos. Vamos lá, então, meus irmãos. Aqui, ó. Tá dando para ver? Controvérsias cristológicas. Lembrando que a gente já estava tendo outra controvérsia com as dos concílios, que também era cristológico, que é o de Nicéia e também o concílio de Constantinopla. Mas vamos lá. Agostinho, Pelágio, pelagianismo e o semipelagianismo. Aqui, ó, esse é um retrato clássico, né, sobre Agostinho de Hipona, quando ele está fazendo seus embates contra Pelágio, né? E, aliás, desculpa, Agostinho de Hipona discutindo com os donatistas. Esse é um quadro de Charles André von Loo, tá? Então, retrata muito bem aqui a defesa de Agostinho. Bom, leia para nós, Maísa, por gentileza, pelagianismo. Isso, pastor. Pelágio era um monge que viveu no século IV e início do século V depois de Cristo. O pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo arbítrio escravizado, cativo, e a necessidade de graça divina para a salvação. O termo é derivado do nome de Pelágio de Bretanha. Ou seja, só uma pausa, Maísa, mostrando que esse homem começou a negar essas realidades. O pecado original, a corrupção do gênero humano, ou seja, né, tudo aquilo que muitos cristãos já falavam. Então, continua lendo para nós, por favor, filha. Sim, todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz, por si mesmo, sem qualquer influência divina, de salvar-se quando assim o desejar.
Uma das grandes disputas durante a Reforma Protestante versou sobre a natureza e a extensão do pecado original. Ou seja, meus irmãos, olha só que coisa, né, curiosa, e nós sabemos que isso é uma heresia, mas foi isso que aconteceu, e o movimento dele foi um movimento que levou muitos a seguir. Aqui é uma gravura dele, né? E continua lendo para nós, meu irmão, por gentileza. Sim, pastor. A controvérsia entre Agostinho e Pelágio se resumia em 2 pontos teológicos: a liberdade, capacidade da vontade humana, livre-arbítrio e na maneira como Deus opera sua graça. Quanto ao livre-arbítrio, a discussão era se o ser humano é absolutamente capaz de exercer a sua liberdade ou não. Agostinho ensinava e defendia a doutrina do pecado original e os seus inevitáveis efeitos morais sobre a vida de todos os descendentes de Adão. Pelágio, contudo, negava tal contaminação e afirma a inocência da alma, como também a absoluta capacidade de escolha, tanto moral quanto espiritual. Meus irmãos, aqui é um arminianismo piorado, né? Com mais heresia. Agora, olha só que interessante. Ele faz uma mesclagem de fé com o humanismo, né? Ele traz nas mãos humanas essa capacidade de você tomar as decisões como se você fosse independente de Deus, né? Então, a síntese, é claro, irmãos, eu estou tentando aqui resumir para vocês, né? Mas a síntese da obra dele era essa. Então, tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum acréscimo? Algum irmão quer falar alguma coisa? Tudo certo, pastor. Tranquilo? Então, continua para a gente, irmã. Logo depois, irmãos, percebam, como que a gente vai falar que um cristão não tem o pecado original, sendo que a Bíblia mostra isso do começo ao fim? Então, percebam que grupos sectários vão nascendo dentro da igreja. Essa ideia que o catolicismo romano traz de si, de que nunca houve divisão, é uma mentira das mais esdrúxulas. A divisão sempre nasceu. A gente vai ter Marcion logo no começo da igreja, quase recém-criada ali pelos apóstolos, fazendo as suas heresias. Depois temos Ários, depois temos Pelágio. Irmãos, a heresia sempre existiu. Pessoas que se enveredam por um caminho, negando, né, a palavra de Deus, negando várias coisas, acrescentando outras, querendo tomar proveito, sempre existiram. Então, que o catolicismo ele tenta dizer que eles não têm essa diferença dentro deles, porque eles colocam tudo dentro do mesmo chapéu, mas há uma diferença muito grande entre os beneditinos, os jesuítas, os franciscanos. Só quem convive entre eles sabem disso. É que como eles tentam trazer essa pseudo-harmonia, então eles tentam olhar para a história como se não houvesse, mas isso daqui faz parte da história, irmãos. É como dizer, por exemplo, que os testemunhos de Jeová não saíram de uma igreja evangélica, e que os adventistas do sétimo dia não saíram da igreja evangélica, que os mormons não saíram. Claro que saíram, isso faz parte. A gente tem que saber lidar com isso, né? Tá bom? Então, continua para nós. Dos pelagianos, nascem os semi-pelagianos. O semi-pelagiano já era uma leitura mais branda de Pelágio, tá bom? Pode ler para nós, Maísa, por favor? Semipelagianismo. O semipelagianismo é uma linha de pensamento cristão que trata principalmente sobre a salvação. Ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus, mediante a graça, mas que a salvação partilha somente da iniciativa da boa vontade no coração do homem para com Deus. Isto é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus, e então Deus irá completar o processo da salvação do homem. Dá uma pausa, por favor, irmã. Então, aqui, meus irmãos, já seria vamos dizer assim, já está dentro de um princípio mais arminiano, né? Não, eu que tomo a decisão. Deus me salva, mas se eu não tomar a decisão, Deus não salva. Eu preciso me posicionar. Agora, eu quero relembrar para vocês, irmãos. Percebam, Agostinho ele vai ser contundente com essas questões. Por quê? Porque Agostinho ele vai ser bíblico. A posição de Agostinho, uma posição, mesmo como um grande filósofo, maniqueu e etc. e tal, ele, no momento em que ele se converte, as escrituras têm a primazia para Agostinho. E ele vai defender as escrituras. Então, perceba que agora o semipelagianismo já é uma maneira mais
mais doce de dizer, não, a salvação vem de Deus. O homem, ele não pode se autossalvar. No Pelágio, pura e simplesmente, o que ele queria quase dizer é que o homem se salva, até porque ele não tem culpa, ele é praticamente inocente em todos os seus sentidos. Nós não acreditamos nisso. Agora aqui já vem uma certa harmonia, tá bom? Continua lendo para nós, irmã, por favor. Deixa eu ver, o terceiro ponto, né? Isso. Aqui. Essa teoria foi considerada herética pela Igreja no Concílio de Orange. Não sei. O semi-pelagianismo deriva de outra teoria teológica cristã conhecida como pelagianismo, também considerada herética. Roger Olson, em sua História da Teologia Cristã, escreve o seguinte sobre Orange. A controvérsia semi-pelagianista finalmente terminou em 529, quando houve uma reunião dos bispos ocidentais, conhecida como Sínodo de Orange. Às vezes é chamado de Concílio de Orange, mas não consta nos concílios ecumênicos da Igreja, nem pelo Oriente, nem pelo Ocidente. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Certo, pastor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, você vê, irmãos, aqui acaba-se, né? Termina-se essa questão. E aí, é claro, né, irmãos? Aqui mostrando uma foto desse momento, tá? Deixa eu diminuir a letra aqui. Ó, em Orange, os bispos condenaram os principais aspectos do semipelagianismo, endossaram o conceito que Agostinho tinha da necessidade e total suficiência da graça, e condenaram a crença na predestinação divina para o mal ou para a perdição. Aqui é só para a gente ver um retrato que mostra essa fase. Agora vamos falar sobre donatistas, meus irmãos. Ainda Agostinho. Então, Agostinho vai combater os pelagianos e Agostinho vai ser fundamental para combater os donatistas. Tudo isso nasce durante o ministério de Agostinho. Percebam a grandeza de Agostinho, meus irmãos. Por isso que esses irmãos que viviam agora, não necessariamente nos monastérios, mas eles tinham atuação nos monastérios, que eu poderia classificar que praticamente nesses dias eram como se fossem seminários, aonde não era simplesmente um seminário acadêmico, mas eles iam para orar, para buscar a Deus, para viver a sua vida de piedade, voltavam a servir nas suas comunidades. Então, percebam, eles não estavam imunes às heresias, e agora nascem os donatistas, né? Vamos lá, isso daqui é bem interessante. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Donatistas, ou donatismo, cujo nome advém de Donato de Casa Nigra, 270-355, bispo da Numidia e posteriormente de Cartago, foi uma seita religiosa cristã, considerada herética. Dá uma pausa aqui, olha só a data, tá, irmãos? 270 a 335. Não é bem contemporâneo a Antão, não é? Os dias dele, e logo depois também os dias. Você percebe? Dá para ver? E de Palômio, não é? Podem ver. Eusébio de Cesareia, né? Atanásio, percebam? É bem ali, né? Tudo no meio. Concílio de Nicéia, Edito de Milão, ou seja, ele vivenciou todos esses momentos, né? Continua lendo para nós, Júnior, por favor. Os donatistas eram rigorosos e sustentavam que a igreja não devia perdoar e admitir pecadores, e que os sacramentos, como o batismo, administrado pelos tradutores, sei lá, cristão que negava sua fé durante a perseguição de Diocleciano, 303 depois de Cristo a 305, e posteriormente foram perdoados e readmitidos na igreja, eram inválidos. Dá uma pausa aqui. Aí, vamos lá. Isso daqui que é legal. Agora a gente vai entender um pouco esse contexto, irmãos. Quem foram os donatistas? Eles olhavam, olha só o nome, traditores, né? Em latim, né? Traidores.
Seria traidores. Eles olhavam aqueles que tinham, por exemplo, apostatado da fé na perseguição de Diocleciano, que foi brutal, e agora, com Constantino apazigua, e agora o que fazer com esse monte de pessoas dentro da igreja, que agora, vendo que as coisas se harmonizaram, eles falam, não, eu quero seguir a Cristo. Os donatistas estavam dizendo o seguinte, não, vocês são os traidores, e traidores não têm parte conosco. Mas agora, vamos lá. Eu sei que é muito fácil quando a gente está aqui no século XXI, fazendo uma leitura deles lá atrás. Mas vamos imaginar aqui parentes nossos que também negaram a fé, mas agora eles querem voltar a ser cristãos, porque as coisas apaziguaram, e eles simplesmente querem, porque eles falam, não, agora eu errei ali, eu neguei, eu pequei, mas agora eu quero. E aí? Deixamos ele entrar às igrejas e pertencer do hall de membros, ou eles são colocados como hereges, no sentido assim, traidores? Então, percebam, não foi um momento delicado isso daqui? Foi ou não foi? Com certeza. E é até compreensível, né? A gente entende que é errado, que o perdão, e a gente tem que entender que o perdão vem de Deus, quando há um arrependimento sincero. Mas é compreensível, né? É como se eles, no momento que estava tudo, um momento de perseguição, abandonassem a fé, e quando está tudo tranquilo, vou voltar agora. É bem por aí, né? A gente acabou de sair de uma matéria de ética cristã, lembra? Diga, Gina, pode falar, Gina. É que vai estar entrando essa questão da antiética, né? Eles eram rigorosos pra caramba, mas foi traíra, né? Ou seja, sim. Como é cara de pau, né? Mas explica melhor que eu não entendi, Júnior. Porque assim, eles não negaram a fé naquele momento crítico. Sim. Só que eles também era assim, ó, eles tinham uma posição que não devia ser rigoroso, não admitia o perdão dos pecadores, sendo que eles, no momento mais crítico, eles amoleceram, eles traíram, eles... Sim, mas pensa assim, né, Júnior? Olha que interessante. O que fazer com essa multidão de pessoas? Vamos dizer, não, vocês não têm jeito, vocês não têm salvação, ou vamos tentar incorporar? Vamos tentar trazer para si. Perceba que o imperador aqui, vamos pensar, vamos fazer vários cortes. O imperador falava o quê numa hora dessa? Ele é um imperador político, irmãos. Ele vai querer unificar. Agora, vamos esquecer o imperador e vamos esquecer essas pessoas. Vamos colocar aqui, por exemplo, Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria. O que eles tinham que responder agora? O que eles responderam nesse momento? O que por exemplo, Basílio, Gregório de Nissa falaram? O Gregório, o teólogo. O problema aí eles mantinham a posição herética, né? Então, mas assim, não, a questão é assim, Júnior. Os donatistas, eles eram contra a inclusão desses novos irmãos. Então. Mas, vem cá, vamos lá. E esses grandes líderes, eles iam ser contras? Se as pessoas estavam arrependidas, acho que não, a perseguição tinha acabado? Claro que não. Por que não receber? Claro, sim, claro. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer, por exemplo, lembra que eu falei que Atanásio de Alexandria ficou 16 anos sob cativeiro em exílio? Sim, foi perseguido pra caramba, né? Porque Constantino morre, vem outro imperador, e aí ele não vai estar mais flertando com as opiniões do imperador. Então, perceba, o que é perseguição legítima, o que não é perseguição legítima? Lembram que o próprio... a gente falou de alguns mártires nas aulas passadas, que eles fugiam para não morrer. Mas, ao mesmo tempo, durante muito tempo, tinha aqueles que queriam, talvez, estavam prontos para o martírio. Mas percebam que agora os donatistas eles estavam indo para um campo de legalismo. E o legalismo aqui era muito perigoso. Por isso que Agostinho vem e os seus escritos acabam sendo escritos como defesas da fé.
para neutralizar essa legalidade religiosa. Eu sei que muitas pessoas oportunistas tomaram proveito da fé cristã, mas tem coisas que a gente não pode fazer, né, Júlio? Né, irmãos? Né? Isso aí Então, é com Deus. exatamente, tem coisas. O político entrou dentro da igreja, ele se converteu. Um mês antes das eleições, a gente sabe que ele está sendo hipócrita, mas a gente entrega nas mãos de Deus. A gente não vai chamar a pessoa publicamente de hipócrita. A gente ensina a verdade a todos e a gente espera que todos tenham uma resposta. Mas percebam que é nessas horas que o donatismo ele vem como um preceito herético, mas também legalista, né? Então vamos continuar aqui rapidinho para a gente terminar. Então, olha lá. Continua para nós. Pode ler agora, Dil, por gentileza? Em oposição à crença da igreja, na época, era de que os traidores poderiam voltar ao corpo da igreja e ministrar os sacramentos, desde que fizessem seguindo o ritual correto, sem a necessidade de batismo ou a reordenação. Ou seja, dá uma pausa, Dil. Chegaram-se ao consenso disso, que os traditores, ou seja, os traidores, poderiam voltar, né? Então, e aqui, ó, mais uma vez lembrando, né? Aqui, ó, aqui é o mar Mediterrâneo, tá vendo? Aqui é a Itália, Roma, e aqui é a região onde está Agostinho, tá? Essa área da África, tá bom? Continua para nós, Gil, por favor. O bispo de Hipona, Agostinho, fez campanhas contra esta crença, e foi principalmente graças aos seus esforços que a seita foi extinta. Percebam, irmãos, olha só, Agostinho era um dogmático, cego na religião, no sentido de trazer dogmas sem um critério bíblico, não. Agostinho era um teólogo brilhante. Então, perceba que ele vai ser um opositor, né? Tá bom, meus irmãos? E aí, semana que vem a gente vai falar dos bárbaros, e a gente vai comentar um pouco sobre eles, tá bom? Joia, meus irmãos, eu creio que eu não esqueci de falar nada, tomei muitas notas aqui. Joia. Irmã de Basílio, Macrina, tá? Macrina. Isso, irmã de Basílio e de Gregório de Ness, Macrina, que ela se tornou também uma monge feminina, uma monja, né? Eu não sei se existe esse termo, tá bom, meus irmãos? Mas perceba, é daí que depois nascem as freiras e os monges. Tá bom, meus irmãos? Eu creio que eu não esqueci nada, eu creio que eu não esqueci nenhuma dessas coisas. Assistam a aula da professora Márcia Zollner, assim como do professor Juliano. Eu gostei muito do material deles. Temos bons livros, boas obras, boas sínteses, e que Deus nos ajude a ser fiel no pouco e que Ele nos coloque um dia, quem sabe, sobre o muito, né? Tá bom, meus irmãos? Que a gente seja agraciado nessa fidelidade, Maravilha. né? Ok. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Então, semana que vem a gente vai falar, então, sobre os 7 concílios, e aí a gente vai entrar nos 7 concílios, e aí os bárbaros e a queda de Roma, e a gente vai encerrar esse módulo em nome de Jesus, tá bom? Peguem firme na leitura, continuem assistindo vídeos, compartilhem no nosso grupo de WhatsApp, e que Deus nos ajude. Beleza. Graças e paz a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem Boa noite, com Deus. graça e paz. Alguma dúvida, alguma pergunta, não? Tranquilo. Tranquilo? Então, Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Graça e paz. Com as minhas ovelhinhas, até amanhã no nosso culto de oração. Amém. Até quinta, Júnior. Deus abençoe, meu irmãozão.